Eu estou aqui conversando com vocês sobre o ciclo do carbono, né? Falando basicamente do gás carbônico, do CO2. Mas, gente, tem outra substância que apresenta carbono na composição, CO, monóxido de carbono, que merece uma lembrança aqui por parte da gente. O CO é um gás inodoro, ele não tem cheiro, incolor, ele não tem cor, ele é virtualmente invisível aos sentidos humanos. Seu corpo é incapaz de perceber se tem monóxido de carbono num determinado ambiente. E ele é liberado exatamente na queima parcial de moléculas orgânicas, na oxidação parcial, na combustão parcial de moléculas orgânicas, como, por exemplo, o que nós temos nos combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, petróleo, gás natural. Uma vez que você pega os combustíveis fósseis e você promove a queima, se a queima, moçada, é uma queima completa, uma oxidação completa, uma combustão completa, libera CO2 e água. Mas se você tem lá uma queima, uma oxidação, uma combustão incompleta, nesse caso, você vai liberar CO2, água, talvez, e ainda vai liberar CO. E o problema, moçada, do monóxido de carbono é que o monóxido de carbono se liga de modo estável ao ferro da molécula de hemoglobina, formando carboxihemoglobina. Tudo bem? Deixa eu lembrar de uma besteira para vocês. Quando a gente tem lá a associação entre CO2 e hemoglobina, você está formando carbohemoglobina, e a carbohemoglobina ela é instável, forma fácil, desforma fácil. Oxigênio com hemoglobina é a oxihemoglobina, e ela é instável, forma fácil e desforma fácil. Entretanto, quando você pega CO com hemoglobina, a ligação é estável, ela não se desfaz com facilidade. O problema maior é que o CO2, ele se liga na hemoglobina, na parte proteica, nos aminoácidos da hemoglobina. O oxigênio liga na hemoglobina, no ferro da hemoglobina, na parte inorgânica, que é exatamente onde o CO também se liga. Isso quer dizer que CO e oxigênio, ambos ligam no ferro da hemoglobina. Como ambos ligam no ferro da hemoglobina, só pode ir um deles. Só pode ir ou o oxigênio ou o CO. O problema é que, como a ligação do oxigênio com o ferro da hemoglobina é instável, forma fácil, desforma fácil. Como a ligação do CO com o ferro da hemoglobina é estável, cara, a hemoglobina prefere ligar com o CO. A ligação da hemoglobina com o monóxido de carbono, ela é muito mais forte, ela é muito mais estável. E uma vez que o diabo do CO liga do mesmo lugar onde o oxigênio iria ligar, que é o ferro, o resultado, quando você forma carboxihemoglobina, isso aqui impede o transporte de oxigênio no sangue e com isso acaba causando um quadro de asfixia lenta e gradual. Daí, eu já tinha conversado sobre isso antes, beleza, a gente lembra, né? É por isso que, por exemplo, oficina mecânica sempre tem que ser em galpão aberto, porque o cara trabalha com o motor do carro ligado. No que liga o motor do carro, vai queimar gasolina ou alguma coisa do gênero, libera CO, e ninguém vai perceber, porque não tem cheiro, não tem cor. E o cara, ele pode se asfixiar, se for um ambiente fechado, né? Lembrando que essa asfixia lenta, o CO aos pouquinhos vai se ligando na hemoglobina e aos pouquinhos vai atrapalhando o transporte de oxigênio. Então a pessoa não vai sentir falta de ar, é gradativo. A pessoa vai gradativamente se sentindo cansada, sonolenta pela falta de oxigênio, sendo, moçada, que chega na hora que a pessoa fica com sono, dorme, e ela vai morrer dormindo. Ou seja, o cara nem percebe o que aconteceu com ele. E isso se a oficina mecânica for um lugar fechado. Se ela for um galpão aberto, o vento pode passar,
leva o CO para longe e impede que isso aconteça. Estacionamento em subsolo de prédio, às vezes tem uns avisos, né? Se for ficar no carro muito tempo, desliga o motor. Porque no subsolo não tem uma circulação de ar muito bacana. Motor do carro ligado, liberando CO, pode acumular o CO e o cara poder morrer asfixiado nesse esquema. Né? Daí muitas vezes, estacionamento em subsolo de prédio tem exaustor, né? Aquele ventilador ao contrário, que fica tirando o ar viciado do estacionamento, o ar cheio de CO, de CO2, vai embora para poder trazer ar novo para o lugar. Né? Exatamente a preocupação com o CO, que também é um composto de carbono. Então sim, ele entra no ciclo do carbono, mas não vou dizer que ele tem uma importância, sei lá, ecológica considerável. A importância dele é médica para a saúde da gente, o CO ligar com a hemoglobina e bloquear o transporte de oxigênio, podendo ser fatal.